O Roberto Mota, e como em toda guerra, há também a guerra de informação, né, e de narrativas. E isso já começa a acontecer com tanto apoiadores do governador quanto com opositores, assim como com aqueles apoiadores do governo e da política de segurança nacional, quanto com os opositores também. Já temos aí uma nova fase desse conflito todo, que é a guerra informacional? Sem dúvida, Cuba. Sempre existem pessoas que apoiam a polícia e pessoas que ficam contra a polícia, do lado dos criminosos. As desculpas são ótimas. É defesa dos direitos humanos, mas a realidade é essa. Palavras matam. Toda vez que uma pessoa pública transmite a mensagem de que o crime é aceitável, de que a atividade criminosa é um trabalho como outro qualquer, toda vez que isso é feito, pessoas morrem, são vítimas de assaltos, de estupros, de sequestros, são policiais, como esses 4 policiais que morreram hoje durante a operação. Toda vez que uma autoridade se mostra condescendente ou compreensiva ou encorajadora em relação a criminosos, as consequências são terríveis e diretas. As consequências estão nessas imagens que nós estamos vendo agora, e isso acontece há muito tempo no Brasil. Isso está acontecendo agora nas redes sociais e em entrevistas. Autoridades e pessoas públicas no Brasil já disseram que existe lógica no assalto, que o assaltante só rouba o celular para tomar uma cervejinha, não é nada demais. Autoridades já disseram que o tráfico é um grande gerador de empregos, que nós não devemos ter raiva dos criminosos. Autoridades do Brasil já disseram que os traficantes, na verdade, são vítimas dos usuários. Essas declarações não são apenas asneiras, tolices sem nenhuma lógica, características ou indicativas de uma fraqueza cognitiva. Elas não são apenas isso. Elas também refletem uma opção política e ideológica. É evidente que um dia a fatura dessa opção acaba chegando. Esse dia é o dia de hoje no Rio de Janeiro. Agora são 18 horas e 27 minutos. Para você que nos acompanha pela nossa rede, a gente vai para um primeiro e rápido intervalo comercial. A gente já volta. Para você que segue conosco aqui na TV Jovem Pan News e nas demais plataformas, quero passar para o delegado Palumbo. Palumbo, você que é um delegado de carreira, a gente tem aqui já os nomes, infelizmente, dos policiais que vieram a serem mortos, né, nesta operação. São 2 policiais civis e 2 policiais militares. O Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos de idade, que era conhecido como Máscara, havia sido promovido recentemente a chefe de investigação do 53DP, que fica em Mesquita. O Rodrigo Veloso Cabral, de 34 anos, era do 39DP, que fica em Pavuna. E os outros 2, que são policiais militares, o Herbert, não temos o nome completo, e o Cleiton Cearafim Gonçalves, 2 policiais do BOPE. É sempre muito triste quando a gente tem esse evento, né, da morte de um policial, alguém que deixa sua família em casa para ir trabalhar pela segurança de pessoas que sequer conhece e acaba não voltando para casa, deixando viúva, filhos, pais, mães. Muito triste, né, Palumbo? É muito triste, é lamentável, né? Os policiais morrem muito aqui neste país, né? E os defensores aí de direitos humanos acabam falando que a polícia brasileira é muito letal. Não, a polícia brasileira não é muito letal. Acontece que os bandidos não respeitam as autoridades, não respeitam o poder judiciário, não respeitam os policiais, e aí eu corroboro com tudo que o Mota falou. Quando nós temos uma autoridade máxima que tem algumas frases, como por exemplo, é para tomar uma cervejinha, por isso que roubaram.
Eu não aguento mais ver jovens sendo mortos pela polícia. A polícia não sai matando, a polícia não sai executando. E os policiais que, porventura, se desvirtuaram e fizeram isso, respondem nos termos da lei. Eles vão para a cadeia, perde a funcional, são expulsos da corporação. Quando a gente vê uma autoridade máxima desse país falando que o traficante ele é vítima do usuário, qual é a mensagem que se passa para quem está lá na linha, está lá no asfalto, enfiando o cano na cara da população, portando um fuzil, portando uma 1.50, eles pensam assim, e eu converso com bandidos, acompanho até hoje os trabalhos das polícias aqui no estado de São Paulo, a mensagem que se passa é: estamos blindados. E aí, eu já falei isso diversas vezes, segurança pública não se faz só com polícia, é a junção do poder judiciário que tem que ter a caneta um pouco mais pesada. Não dá para soltar uma pessoa, um indivíduo, um criminoso, que tem 86 passagens criminais e fundamentar dizendo que não tem certeza que ele vai voltar a cometer crime. O que esse juiz pensa? Que esse bandido vai pegar a carteira de trabalho e vai procurar emprego com 86 passagens criminais? É tão claro quanto a luz solar que ele vai voltar a cometer o crime de roubo e furto. Aí, não sei se coincidência ou não, esse mesmo juiz, casado com uma socióloga, que já falou, filiado a um partido político, que já falou que vê lógica no assalto. Aí fica difícil, quer dizer, o policial prende 86 vezes uma pessoa, tem uma decisão como essa, como já foi dito aqui várias vezes, ou então coloca um casaquinho perguntando para o preso se ele está com frio, dá um cafezinho, ninguém serve café para a vítima, eu nunca vi nenhum juiz servir cafezinho para a vítima. Você quer um cafezinho, vítima? Não, mas para o criminoso ele serve. E aí nós temos o legislativo. Aqui em Brasília é uma dificuldade tremenda. Na tarde de hoje teve um embate entre direita e esquerda, né? Porque alguns defendem os bandidos, eu não preciso nem falar quem que é, e aí a gente fica aqui com os nervos à flor da pele, porque a gente não se conforma. Esses policiais que você falou, Kobayashi, tem família, alguns têm filhos, vivem dignamente, recebem um salário pequenininho e acabam morrendo nas mãos de criminosos, né? E aí vem a autoridade máxima desse país e fala que o traficante é vítima do usuário. E esses policiais que morreram são vítimas de quem? São vítimas do poder judiciário, são vítimas dessa legislação pífia e são vítimas também de governadores que não dão o apoio suficiente para suas forças de segurança, viaturas sucateadas, revezando o colete, não tem um equipamento à altura, não tem treinamento, desafio aqui, quem falar que eu estou mentindo, é só você perguntar para o policial civil do seu estado quando foi a última vez que ele treinou com um recurso ofertado pelo estado. Mas não é o policial civil que está naquela viatura da elite, é o policial civil que está na periferia, é o policial militar que está na periferia, aquele policial que reveza o colete. Então, se não tiver a junção do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, nós vamos ver cenas corriqueiras como essa. E concordo também com o Beraldo, uma pessoa que está com uma .50, uma granada, que é capaz de comandar um drone, que solta uma granada de livre, espontânea vontade na cabeça, uma bomba na cabeça de um policial, eu acho que um indivíduo como esse não tem ressocialização. Para ele tem que entender o seguinte: se ele enfrentar a polícia, é vala mesmo. Se ele se entregar, ele vai ser preso. É assim que tem que ser. Sem cafezinho, sem casaquinho, sem audiência de custódia e sem progressão de regime. O indivíduo que está cometendo um crime como esse não pode ficar 2 anos na cadeia e ir para a rua. Compensa, né? Fiquei 2 anos aqui, eu vou para a rua. Ou então sair na audiência de custódia em menos de 24 horas. Ou então pegar uma pena de 40 anos de cadeia, que é muito bonito no Código Penal. 40 anos de cadeia, é muita coisa, né? Não é, porque aqui nós temos a progressão de regime. Ele cumpre uma parte da pena, vai para o semiaberto, cumpre outra parte, vai para o aberto, não acontece absolutamente nada. Nem quem mata uma criança, como o Alexandre Nardoni, pegou lá 32 anos, ficou míseros 16 anos. Você acha que esse bandido entende o quê? Que o crime neste país compensa. Enquanto a gente não se posicionar no intuito de ter tolerância zero,
tolerância zero, defesa da sociedade de bem. E para o crime, nada, para o crime, absolutamente nada, sem progressão, sem saidinha, sem regalia, sem auxílio reclusão, que a gente quer transformar em auxílio vítima, sem nada. E digo mais, tem que nem ter visita íntima, porque assim ele vai pensar, opa, eu vou ficar 20 anos, não vou poder me relacionar com o meu companheiro, com a minha mulher, não sei se o crime compensa, mas do jeito que está, cadeia é um resort, ele vai lá e ele faz ainda uma poupança cometendo um crime com o celular, fica muito fácil ser criminoso nesse país aqui, Kobayashi. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai ter uma entrevista especial com um representante aí do sistema de justiça. Você que estava no intervalo da rede estava acompanhando aí o comentário do delegado Palumbo a respeito de tudo que vem acontecendo no Rio de Janeiro e as reflexões todas a respeito da nossa lei, do sistema penitenciário, da situação dos criminosos hoje em dia. E aí eu quero chamar o Luiz Felipe Dávila, porque, Dávila, o Palumbo falou algo interessante, né? Essa coisa do bandido que troca tiro com um policial, está assumindo o risco, naturalmente, de perder a vida, né? Porque se a gente pega aí como essa operação começou, foram 2.500 agentes da Segurança Pública do Rio de Janeiro que saíram de casa não para trocar tiro, saíram de casa simplesmente para cumprir 100 mandados de prisão. Se a gente pega a proporção aqui, dá 25 agentes para cada um mandado de prisão que deveria ser cumprido hoje. Mas a gente chegou nesse cenário de guerra, nessas imagens que a gente está vendo, simplesmente porque eles não aceitam a autoridade do Estado, não aceitam a autoridade da polícia, não aceitam o cumprimento de uma ordem judicial de prisão. A retaliação mesmo, barricadas, fogo, ordem, toque de recolher nos territórios em que eles se sentem e são, de fato, os comandantes maiores daqueles territórios, regiões inteiras do Rio de Janeiro. Isso mostra uma falência do Estado na segurança pública, né, Luiz Felipe Dávila? Exatamente, mostra uma total falência do Estado. E eu concordo com os meus colegas de bancada, essa indignação, né, com a falência do sistema judiciário, com a impunidade que estimula o crime, com a morte de policiais que não são bem treinados, tudo isso eu estou de acordo, mas eu gostaria de trazer aqui para um zoom out para entender o cenário maior, porque esse tipo de ação precisaria estar coordenado com várias outras atitudes. Por exemplo, como é que acaba com rotas de tráfico de droga, como é que vai bloquear bens e dinheiro dessas organizações, como é que vai ter uma política de recuperação da autoridade dos territórios. Porque se você faz uma incursão dessa, morrem 60 pessoas até agora, pode ser que nós tenhamos ainda mais conflitos aí ao longo da noite. E não tem uma mudança efetiva, ou seja, em controle de território, em desmantelamento do comando, ou da questão do enfraquecimento financeiro, nada muda, a realidade continua a mesma, ou seja, houve hoje uma primeira batalha, como bem disse o Beraldo, uma fase de Gaza, nossa faixa de Gaza, amanhã tem outra, mas isso tem que estar debaixo de uma grande estratégia de combate ao crime organizado. Porque senão nós temos ações como esta, que na verdade as coisas voltam ao normal daqui a alguns dias. E isso é péssimo. Então eu entendo que ações desse tipo precisam estar bem coordenadas para que nós possamos realmente desmantelar parte da atuação do crime organizado. Porque senão é uma tragédia atrás da outra, né? E agora, pelo menos essas ações mostram o que a sociedade tenta encobrir, este controle de território, este domínio do crime organizado que aterroriza a população todos os dias, cada vez mais com sua ousadia, com seus atos criminosos, com a impunidade da justiça e com o não cumprimento pleno das penas. Mas nós precisamos olhar para qual é a estratégia por trás dessas ações para desmantelar as redes do crime organizado. Caso contrário, é uma batalha na trincheira. Hoje ganhamos uma batalha, amanhã tem um outro ataque, e aí a gente não evolui. Precisa evoluir. O Estado precisa recuperar a sua capacidade de vencer a batalha contra o crime organizado, restabelecer sua autoridade sobre território e começar a ter uma política nacional para desmantelar o crime organizado.